Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesse vídeo eu quero comentar sobre a saída de Frontini da equipe do Vila Nova. Vou falar sobre a passagem dele pelo clube e trazer a minha opinião sobre a saída dele da equipe colorada. Não saia daí logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, mande a sua mensagem, a sua opinião é sempre muito importante para a gente, os seus likes também ajudam a fortalecer o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito, vai ser um prazer tê-lo como inscrito aqui no canal Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A loja física fica ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. No Instagram o perfil é @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. WhatsApp 99402 7562. Chegou ao fim na última segunda-feira, pelo menos foi na segunda-feira que foi anunciado oficialmente a passagem de Frontini pela direção de futebol do Vila Nova. Vamos recapitular um pouco, né, de quando ele chega, o que aconteceu. Frontini ele chega ao Vila em 2021 como jogador para se despedir, né? Ele chega no início de 2021, o Vila estava envolvido naquela disputa da Série C, que começa em 2020 e entra para dentro de 2021, mas o Frontini já chegou para jogar o Campeonato Goiano. Então ele não participou daquele acesso do Vila da Série B, da Série C para a Série B, mas ele participa do Campeonato Goiano, que o Vila acabou perdendo o título para o Grêmio Anápolis, e a partir de maio daquele ano ele se tornou diretor de futebol, né? Aí ele já trabalha com a equipe que disputou a Série B de 2021, né? Aí ele já na função de diretor de futebol. E fica 21, né? O segundo semestre praticamente de 21, o ano de 2022, 23 e 24. Né? Então, como diretor de futebol, vamos dizer que foram 3 anos e meio à frente da equipe colorada. Ele teve algo que eu defendo muito e quando acontece eu gosto de exaltar, ele teve o longo prazo. Né? Eu sempre defendo que os clubes goianos precisam adotar trabalhos de longo prazo, seja na direção de futebol, seja como treinador, seja como elenco. Nós precisamos ter elencos a longo prazo, né? As equipes daqui. Então o Frontini teve um trabalho de longo prazo. Né? Em relação aos resultados que ele teve à frente do Vila. O Vila se tornou mais competitivo do que nesse passado recente? Tornou. Penso que você, torcedor, vai concordar comigo. O Vila, por exemplo, na Série B, passou a brigar, pelo menos nessas duas últimas edições, na parte de cima da tabela. Né? Coisa que não vinha acontecendo. O Vila brigava normalmente para não cair. Conseguiu passar a brigar na parte de cima da tabela. O Vila voltou a decidir Campeonato Goiano. Ah, Gilias, é muito pouco, concordo. Mas para quem não tinha nada, você chegar à decisão, brigar pelo título na última disputa ali, vamos dizer assim, já é uma evolução. Não, daqui a pouco eu vou falar da questão dos resultados. E o Vila chegou também às decisões da Copa Verde. Né? Sob o comando do Frontini, o Vila Nova decidiu 3 finais de Copa Verde. Então esse, vamos dizer, foi o que aconteceu. Então, para mim, o Frontini conseguiu exercer um trabalho de razoável para bom. Por que eu classifico como um trabalho de razoável para bom? Ele conseguiu fazer com que o Vila voltasse a ser competitivo, né, que foi justamente o que eu ressaltei até agora. O Vila não vinha sendo competitivo. O Vila deixou de ser, neste século, um time vencedor. Né? Se a gente recapitular os títulos do Vila neste século, esse século está ok, com 24 anos, né? Eles são em número muito pequenos. Então o Vila pelo menos voltou a brigar pelos títulos, mas faltou esse aspecto. Então, para mim o trabalho foi de regular a bom, porque com orçamentos baixos ele conseguiu
recolocar o Vila nas disputas. Teve parte, né? Claro que a culpa dos fracassos não é toda do Frontini, os sucessos também não são todos dele, né? Existe uma engenharia por trás que o ajudava também neste processo. Então, e o que faltou, né, nessa passagem? Faltou a concretização dos trabalhos, né? O Frontini fez bons trabalhos, ou pelo menos o trabalho que ele fez colheu frutos, o trabalho que ele participou colheu frutos até a reta final, mas na reta final não teve peso, né? Vamos aqui recordar. Olha só, 2021, né, que é o ano em que ele assume, o Vila brigou ali contra o descenso, né, na Série B, escapou, né, para aquele ano era um feito, vamos dizer assim, e o Vila chegou na final da Copa Verde, perdeu para o Remo, né, aquela decisão de 2021. 2022, outra vez o Vila escapou do rebaixamento e perdeu a final da Copa Verde para o Paysandu, né, numa final que estava quase ganha. O Vila perdeu aqui no estádio Serra Dourada, tomando um gol nos acréscimos do segundo tempo e depois perdendo nos pênaltis. 2023, o Vila conseguiu brigar pelo acesso na Série B, né? Foi o mais próximo que o Vila já esteve de um acesso para o Série A na história, né? Que foi aquele jogo lá que você se lembra contra a equipe do ABC. Nesse ano, o Vila perde a final da Copa Verde, daquela maneira vexatória que perdeu para o Paysandu, perdeu a final do Campeonato Goiano para o Atlético, que o Atlético era mais time, tinha mais dinheiro, era nítido, mas não se esperava uma final tão desfavorável como aquela diante do Atlético. E outra vez o Vila tinha boa possibilidade de acesso para a Série A, mas acabou fracassando na reta final. Então, se a gente contar aí, contamos aí 3 Copas Verdes, 2 acessos para a Série B e uma final de Goiano. 6 fracassos em 3 anos e meio, né? Foi justamente o que eu disse, faltou a reta final. E não é só a reta final, né? Porque alguns falam assim, mas só faltou o título, então faltou muita coisa. Só faltou o acesso, então faltou muita coisa. Porque esse é o objetivo, né? Quando você joga um Goiano, por exemplo, qualquer coisa abaixo do título para o Vila é ruim, pela sua história dentro da competição. Quando você joga a Série B e briga pelo acesso, se você não subiu, foi frustrante. E eu acho que não há como tirar do torcedor colorado a frustração de não ter subido em 23 e de não ter subido novamente agora neste ano de 2024. Então faltou esse aspecto. A saída do Frontini, né, a diretoria anunciou em comum acordo. Eu penso que ela acontece num momento correto. Gilés, mas você falou que o trabalho dele foi de razoável para bom. É verdade, falei que o trabalho dele foi de razoável para bom, mas faltou coroação, faltou êxito final no trabalho. E há alguns clubes que o bom não é suficiente. O Vila, se ele quiser crescer, o bom não é suficiente. Vou te dar um exemplo. Nesse ano nós tivemos aí a Série B, o Santos já praticamente com acesso, né? O Santos fez um grande trabalho? Não. Ele fez um trabalho razoável. Só que para o Santos, para a sua grandeza, para a sua força, para o seu orçamento, o razoável é suficiente para chegar na Série A. Para o Vila, o bom não é. Para o Vila subir, ele precisa de um trabalho excelente. E o bom, né, eu ouvi essa frase certa vez de um instrutor, João Batista Neto, né, e eu a considerei e refleti muito sobre ela e achei interessante. O bom é inimigo do ótimo, porque muitas das vezes o bom não te deixa perseguir o ótimo, porque ele te dá uma sensação de satisfação. Então o Vila deve seguir buscando, perseguindo o ótimo, porque será o ótimo trabalho que um dia levará o Vila à Série A. O bom já se provou, não é suficiente. Gilés, mas se o Vila trouxer um cara e ele for pior do que o Frontini, então ele não é o ótimo.
A questão é que o trabalho do Frontini não se mostrou suficiente para levar o Vila à Série A. Só o do Frontini não. Até agora o trabalho de toda a diretoria. O Frontini faz parte. A diretoria está apostando que talvez com outro diretor consiga chegar a esse ótimo trabalho. Talvez até com melhores condições também, principalmente condições financeiras. Mas o Frontini teve o longo prazo, teve o trabalho de bom para razoável, não conseguiu coroar o seu trabalho e eu acho que é mesmo o momento de dar oportunidade a outro. Porque se você quer continuar crescendo, você tem que buscar profissionais ainda mais capacitados do que aqueles que você tem. Porque os que o Vila teve até agora se mostraram ineficientes para levar ao clube para realizar o sonho do torcedor colorado de ver o time na primeira divisão. Você concordar ou discordar de mim é algo absolutamente natural. Fique à vontade para deixar sua mensagem, deixar o seu recado. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço até vocês e até a nossa próxima oportunidade.